Boa noite a todos. Eu, Cecília Guedes, representante da comissão organizadora do Webinário das Profissões do CTBJ, da qual também fazem parte a professora Carol Veloso, professor Thaís Moura, psicóloga, professor Carleandro Noleto e professor Clécio Francisco. Em nome do Colégio Técnico de Bom Jesus, iniciamos nesse momento a cerimônia de abertura do primeiro webinário das profissões, com o objetivo de orientar os estudantes do ensino médio na escolha de suas profissões, bem como conceder a oportunidade de estar em contato com o profissional do curso que mais se identificam. Ao considerar que as atividades de ensino, pesquisa e extensão cumprem uma ação fundamental na universidade, como instituição geradora de conhecimento, corrobora-se que a realização de um evento de extensão, dentre as várias atividades universitárias, é uma das que merece notável destaque, pois é através desses momentos que o conhecimento produzido nas instituições é difundido e democratizado para a comunidade em geral. O evento foi cuidadosamente preparado com a finalidade de auxiliar esses jovens de maneira mais assertiva na tomada de decisão por um curso universitário, a fim de escolherem com segurança sua carreira profissional. E essa tentativa de esclarecer as dúvidas sobre os cursos pretendidos permite-lhes buscar uma opção mais consciente na escolha do curso. Portanto, o primeiro webinário das profissões do CTBJ conta com a participação de diversos profissionais do Brasil e com experiências no exterior, possibilitando ao estudante se informar sobre as tendências profissionais e conhecer as vantagens de frequentar esse espaço de diálogo e interação. Aproveitem ao máximo, pois esse evento foi pensado para vocês. Dessa forma, saudamos os discentes, docentes, autoridades e comunidade aqui presente e convidamos para fazer parte da abertura oficial do evento e dar as boas-vindas ao professor Raimundo Falcão, conhecido carinhosamente como professor Tetuca, diretor do Colégio Técnico de Bom Jesus. A fala é sua, professor Tetuca. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar participando desse momento, né? Um momento ímpar na nossa escola, né? Agradecer e parabenizar a toda a comissão pela iniciativa. Agradecer também aos palestrantes, né? Que se dispõem, estão dispostos a contribuir, né? Com esse diálogo com os nossos discentes nessa escolha de suas profissões, né? Sabemos que é um momento muito difícil para eles, esse momento de Enem, vai escolher o curso, qual depois vai ser aprovado, com certeza, nós temos uma aprovação muito elevada, e saber qual curso escolher, né? Então, acho que é um momento muito importante, né? E eu espero que eles estejam participando para que possam fazer acertadamente essa escolha, porque é muito importante. Essa escolha é a escolha da profissão que ele vai ter durante toda a sua vida. É muito chato quando você inicia um curso e, de repente, não é esse que eu me identifico e quer mudar. Então, isso atrapalha a sua vida. Então, acertar o curso a fazer, a profissão a seguir, isso é muito importante, né? Eu acho que esse é o momento, diante dos palestrantes que eu já vi, desse discente, fazer essa escolha, né? Seja mais acertada possível. Então, gente, agradecer a todos, né? Não só a Cecília, Carol, Clécio, Thaís, Carleandro, mas aos palestrantes também, por estarem aqui nessa contribuição muito grande, né,
para os nossos alunos e, consequentemente, para o futuro deles. Então, uma boa noite a todos, que a gente tenha um evento cheio de êxitos. Obrigado, Cecília. Obrigada, professora. Obrigada. Então, agora, o professor Maurício Ribeiro da Silva, vice-diretor do Colégio Técnico de Bom Jesus. Meu boa noite a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o professor Tetuca, em nome de quem eu cumprimento todos os outros professores presentes, aos membros da comissão organizadora, aos palestrantes e, em especial, aos nossos alunos, né, que acompanham a transmissão desse evento através dos canais criados para o evento. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a equipe idealizadora e organizadora pelo primeiro webinário das profissões. Com certeza, como falou o professor Tetuca, será um evento de grande importância para os nossos alunos, pois, através da interação com os profissionais, eles poderão conhecer mais as diferentes profissões do mercado e também poderão trocar experiências, conhecer as vivências, tanto acadêmica como profissional, desses profissionais que estão aqui. Como falou o professor Tetuca, nós temos uma grande quantidade de profissionais e que, com certeza, eles têm grande contribuição para o evento. A gente sabe que esse momento de escolha para os nossos alunos é um momento que traz muita angústia para eles, né? Porque você vai estar escolhendo uma profissão, como falou o professor Tetuca, que é a vida deles. Então, eles estão tomando uma decisão para a vida deles. Então, é interessante, é bastante importante que, nesse momento, eles participem, para que eles possam se aprofundar mais sobre essas diferentes profissões, possam conhecer, e a partir dessa interação, dessa troca de experiências com os profissionais que participarão do evento, eles terão melhores condições para realizar suas escolhas profissionais. Eu sempre digo para eles que a vida ela é feita de oportunidades, e eles estão tendo mais uma oportunidade, que é esse momento que foi pensado especificamente para eles, pensado para auxiliar eles nesse momento de escolha. Então, eu só tenho inicialmente a dizer a eles que aproveitem bastante essa oportunidade, esse diálogo, essa troca de experiências com os profissionais, que só tem a contribuir para a vida deles. No mais, eu gostaria mais uma vez de parabenizar a equipe, a toda a equipe. Eu não vou citar nomes para não incorrer cometer o erro, né? O risco de cometer um erro, de esquecer de alguém, mas parabenizar a todos, a toda a equipe, e agradecer a todos os profissionais que se dispuseram a estar presente aqui nesse momento. Mais uma vez, obrigado e parabéns a todos. Obrigada, professor Maurício. E agora, para fechar a nossa mesa virtual, a psicóloga Thaís Alves de Moura, a psicóloga do Colégio Técnico de Bom Jesus. Boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui com os meus colegas de trabalho para falar sobre um tema que é tão importante na vida da Thaís Moura, aqueles que eu escuto todos os dias as angústias, que eu acolho os sofrimentos e que eu conheço mais do que ninguém, né? Então, é muito bom poder ofertar para vocês esse espaço de contato com profissionais, com histórias de vida, na verdade. Eu quero que vocês captem desse webinário são as histórias de vida que vão ser apresentadas para vocês, para que vocês possam olhar para as suas e pensar em trajetórias possíveis, porque a escolha profissional, ela é uma escolha muito importante e muito séria.
que é realizada em um período muito complexo do nosso desenvolvimento, né? A gente está ali na adolescência, dando início às perspectivas da nossa vida adulta, então nós estamos cheios de incertezas. As certezas são bem menores nesse tempo, então, consequentemente, você não se sente seguro para realizar uma escolha como essa. Quanto mais elementos você tiver que embasem a sua escolha e que lhe deem segurança com relação a ela, melhor. Mais firme você vai ser e uma escolha mais consciente você vai realizar. Isso vai te causar menos sofrimento. Porque é muito ruim quando você idealiza uma coisa, quando você pensa em algo e você não pesquisa a respeito, e quando você entra na graduação, você diz, poxa, isso aqui não era o que eu esperava, não é o que eu quero para mim, não é o que eu quero fazer. E aí começa aquela insegurança, já escolhi errado da primeira vez. Vou ter que voltar para o meu processo de pesquisa, de estudo e ver o que eu quero fazer. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que vocês escutem as histórias de vidas que vão ser apresentadas para vocês e que vocês olhem para si mesmos e pensem, poxa, o que eu gosto de fazer? Trabalhar, gente, é muito especial, porque você vai estar dedicando um pouquinho de você para outras pessoas, para um fazer. Então, que seja de coração, que seja realmente algo que você escolheu porque você gosta, porque você se identifica. Porque quando você faz isso, você não trabalha. O trabalho, ele se torna muito especial. Você está ali porque você quer. Aquilo faz bem para você também. Então, escutem, prestem atenção, pesquisem, façam perguntas, questionem, não fiquem com dúvida. Esse é o momento para que vocês falem, para que vocês aproveitem. Nós estamos aqui, todos os nossos convidados que acolheram com muito carinho a nossa solicitação, eles estão aqui para vocês. Então aproveitem, certo? Foi um evento pensado com muito carinho por essa equipe maravilhosa que está aqui. Então, nós todos estamos de coração aberto, proporcionando esse espaço para vocês, que eu quero de verdade que vocês aproveitem. Porque aí, depois, lá na minha salinha no CTBJ, quando vocês forem me encontrar, vocês vão dizer assim, poxa, tia Thaís, como foi legal, como a gente viu efeito, como a gente se identificou, como eu consegui agora escolher de forma mais certa a minha profissão. Eu estou com o meu coração tranquilo, eu estou com o meu coração seguro com relação à minha escolha. Porque é isso que a gente quer. Foi para isso que a gente fez esse evento. Com todo carinho para vocês, certo? Então sejam muito bem-vindos, aproveitem essas 2 semanas e para mim vai ser uma honra poder estar com vocês e com todos esses profissionais para esse momento de troca, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigada, Thaís. Eu quero manifestar minha gratidão também a todos os profissionais que aceitaram o nosso convite e a essa mesa virtual tão ilustre que se faz presente aqui. É uma honra muito grande, um apoio muito importante para nós professores nesse evento que foi pensado com muito carinho, como a Thaís disse. Bom, e assim encerramos a solenidade de abertura do primeiro webinário das profissões. Ao encerrar esta, desfazemos a mesa virtual de abertura e convidamos os professores e demais presentes a acompanharem as palestras que serão proferidas pelos profissionais ao longo dessa noite. Então, agora, para mediar a primeira mesa, a primeira palestra, eu quero convidar os professores Clécio Francisco Vieira de Souza e Carleandro Oliveira Noleto. Agora é com vocês. Boa noite a todos. Também gostaria de começar agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença da direção, agradecendo a presença dos nossos convidados, né, que irão palestrar. Também enfatizar aqui o apoio, né, que foi dado pela escola. E para nós que pensamos, que fomos atrás, entramos em contato com cada palestrante e estamos à frente representando a escola, é uma gratificação muito grande, representa muito para todos nós e nos enche de alegria, né? E esse momento que nos enche de alegria também nos inspira,
porque nós podemos pensar em futuros eventos também, né? Em outros futuros eventos onde os estudantes vão ser os principais beneficiados. Pensando, e esse é o nosso desejo, né? Trabalhar para que nós possamos sempre produzir e fazer o que há de melhor para os estudantes da nossa instituição. Então, nesse momento de a gente pode se agradecimento... entrar, né, Clécio? Pode, sim. A mesa pode já se desfazer aqui da Professor, sala. Professor Tetuca, professor Maurício, Thaís e eu, vocês fiquem à vontade, mas agora vai ter a primeira palestra, então vocês podem sair pelo YouTube. E acompanhar pelo YouTube. Exatamente. Então, dando continuidade, eu gostaria de falar um pouco da nossa palestrante, né, que irá falar agora. Thaís Ibiapina. A Thaís, ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista e está finalizando o doutorado também em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista. Tem experiência em Engenharia Civil com ênfase em Arquitetura e Arquitetura de Interiores. Inclusive, ela vai também falar um pouco sobre design de interiores para todos os estudantes, e ela é a nossa convidada especial de hoje. Thaís, eu passo nesse momento a palavra para você. Olá, boa noite. Eu vou iniciar aqui, né, no primeiro momento, agradecendo todo mundo, né, pelo convite. Fiquei bastante empolgada, eu gosto muito de falar, né, sobre a minha profissão, as escolhas que eu tomei, todas as partes que eu acabei passando, né, durante toda aí essa minha carreira. Eu sou formada, já tenho aí quase, vou fazer 13 anos realmente de formada em arquitetura em fevereiro, né, pela Universidade Federal. E vou também concluir agora o doutorado. Eu iniciei uma pós junto também de design de interiores, é por isso que quando surgiu o convite para falar também sobre o design de interiores, eu vi como uma oportunidade, né, de mostrar também as várias faces que aí eu cheguei a passar, né, durante esses últimos 13 anos aí de dedicação à arquitetura, certo? Eu vou compartilhar aqui um slide, né, então vou estar mostrando um pouquinho do trabalho que eu faço. A arquitetura, ela é basicamente trabalhar com imagem, então não adianta que eu ficar falando sem todo mundo tá aí visualizando. E quando eu começar aí a apresentar um pouquinho desses slides, vocês vão entender um pouquinho das minhas escolhas, certo? Eu comecei mais a pensar na arquitetura porque meu pai, ele é engenheiro civil. Então, desde pequena, eu tive aí uma vivência de ter o pai engenheiro. Eu gostava muito do trabalho que eu via, eu achava impressionante. Na época, quando eu era pequena, ainda tinha aquela questão do desenho na prancheta, então ele tinha todo aquele material, tanto é que quando eu entrei na faculdade, boa parte do material ele me passou, né, da época de escritório, mas aí muita coisa mudou, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro vestibular, eu queria colocar para engenharia, só que a engenharia na época estava passando por uma das maiores crises aí dentro do período. Então, não era um período bom. Aí meu pai, que ainda me aconselhou mais, o trabalho que eu tipo, não ir para a carreira. Eu tenho também uma tia muito próxima que ela também é formada em engenharia civil e acabou abandonando, né,
para seguir aí a carreira de cinema. E ela foi uma das que falou, não vai atrás, isso não dá certo, de engenharia, tenta observar a arquitetura, que já tem aí uma pegada diferente. Aí eu fui pesquisar, eu fui atrás, né, de saber o que era arquitetura, porque na época me assustou um pouco, porque só tinha o curso na Universidade Federal do Piauí, e eram somente 25 vagas. Então tinha uma concorrência muito alta, eu fiquei assim um pouco assustada, confesso, né? Era diferente da engenharia civil, que eram 60 vagas, né? E tinha 30 no primeiro semestre, mais 30 no segundo. Então, essa escolha, eu ainda tive que olhar para entender um pouquinho do que era. Tinha aquele mito, para eu ser arquiteto, eu preciso saber desenhar? Porque eu, assim, para fazer um desenho mais artístico, confesso que eu não sou muito ligada nisso. Mas eu vou compartilhar aqui um pouquinho, né, até para vocês entenderem, né, do que eu tô falando. Deixa eu pôr aqui para vocês. Só um minutinho, tá? Vou abrir aqui o arquivo. Vocês estão tem como visualizar? Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Cláudio, tá dando? Tá sim, Thaís. Pode prosseguir, tá perfeito, tá bom? Tá, eu vou aqui, né, passar um pouquinho do que eu fiz, do que eu faço, das experiências que eu tive, fazendo um pouquinho do resumo, né, que o Cláudio falou, só complementando. Eu tive uma experiência de docência durante 11 anos no ensino superior. Então, eu ministrei disciplinas, por incrível que pareça, de desenho arquitetônico, introdução ao desenho, desenho gráfico, para os cursos de engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, arquitetura e design de interiores. Então, apesar de, no comecinho do curso, eu falar, eu não sei desenhar, eu acabei me encantando pela área, me dediquei bastante, né, e passei aí 11 anos ensinando muita gente aí a desenhar, e de diversas formas. Eu sou proprietária da empresa TRI Arquitetura, que leva meu nome, isso já tem 9 anos, está um pouquinho parada, confesso, porque eu estou passando por um momento agora de transição. Eu estou morando em São Paulo, eu saí de Teresina, já estou em São Paulo morando, residindo há 3 anos, então eu ainda faço alguns trabalhos, mas a dedicação maior hoje está com relação mesmo ao doutorado. Ultimamente, né, eu sou docente na pós-graduação, sou docente na disciplina de conforto ambiental e na de desenho gráfico para design de interiores. E eu presto serviços, né, eu sou terceirizada de 2 empresas, que é a C4P e o Grupo Unicasa do Rio Grande do Sul. A C4P fica aqui em São Paulo. E vou falar um pouquinho, né, de quando essa minha paixão ela encontrou a necessidade de muita gente. Falando um pouquinho, tá, do que é a arquitetura para mim, certo? Às vezes o pessoal pensa que a arquitetura ela é meio um pouquinho amarrada por conta da quantidade de desenho, de projeto, mas eu tento sempre levar um pouquinho de descontração, tá? Para tudo que eu faço. Então, quando vocês observam a maneira que eu apresento o projeto, eu tento sempre dar algum tipo de diferencial, eu tento dar um pouquinho de descontração, certo? Nessa leitura e na interpretação do desenho. Então, o tempo todo a arquitetura ela tem que passar sentimento. É um curso que eu acho que ele é muito criativo, foi um curso que me abriu muito, tá? Essa aqui é a imagem meio um pouquinho amarrada em Teresina, então
eu sempre procurei trazer diversos tipos de elementos, trabalhar com equipes grandes, ter a interação e troca de informação. Isso porque você mexer com criatividade, né, acaba meio que forçando um pouquinho. E o que aconteceu? Durante a minha carreira, eu iniciei focando um pouquinho na arquitetura de interiores. A arquitetura de interiores, ela é sempre a primeira porta que se abre na arquitetura. Isso porque a gente sempre tem, aí eu brincava muito com os meus alunos, a gente sempre tem um parente, né, que quer reformar, que quer fazer alguma alteração, na casa, e sempre vai pedir ali uma dica, uma coisa. Então, isso aqui são projetos que eu fiz, né, para pessoas da minha família. E eles sempre me deram, ainda bem, né, uma certa liberdade criativa dentro de tudo que eles viam eu produzindo na faculdade. Isso aqui já são projetos de clientes que também sempre me procuraram por conta de ideias diferentes. Então, isso aqui era para ser uma brinquedoteca, e aí a gente acabou meio que fazendo aí uns bonequinhos, umas figuras diferentes, formas diferentes, cores diferentes. E eu acho que isso tudo, né, acaba aí somando e agregando valor aí no projeto. Então, falando um pouquinho aí dessa história da arquitetura, principalmente na minha carreira, tá? O que aconteceu? A parte que eu mais gosto de tudo que acontece nesse processo de arquitetura, desde o momento criativo até o momento da finalização, é justamente a visão de futuro que a gente precisa ter. Então, por mais que eu tenha ali por um momento tudo que o cliente ele chega e fala para mim, ele conversa comigo, a gente tem que captar aquele sentimento, o que ele está buscando, porque boa parte não sabe expressar o que está querendo, né? E a gente tem que ter aquela sensibilidade para botar tudo no papel, né? Gerar aqui essas imagens, como vocês estão vendo à esquerda, e ver aqui essa obra sendo construída, passando por um processo, até chegar àquilo que a gente idealizou. Então, para mim, eu acho que isso é o mais gratificante, certo? Com relação também a algumas dúvidas que 90% dos alunos, quando eu dava aula para engenharia civil, eu dava aula no primeiro período, e todo mundo chegava com medo do cálculo. E toda vez eu falava, o cálculo na engenharia, ele é uma consequência. Eu dava aula de cálculo, né? E, assim, é uma consequência de um trabalho que só vai ali melhorando. Então, você não pode... Primeiro, você tem que aprender a engatinhar para depois sair correndo. Então, você precisa passar pelo processo, e é melhor que ele seja por etapas. Então, todo esse pensamento criativo que a gente tem, não adianta, ele tem, sim, uma base um pouco voltada para a matemática, no caso da arquitetura, né? Ela não chega a ser tão puxada, mas a gente precisa, sim, ter uma noção de cálculo para poder fazer os cálculos de inclinação de telhado, se eu for construir um subsolo, como é que eu vou trabalhar isso, eu preciso ter um conhecimento de física, de química, isso tudo porque eu tenho que saber se um material vai resistir ao calor do nosso Piauí, eu tenho que saber a propriedade química de um determinado tipo de tinta para saber se eu posso colocar ele na fachada ou não, certo? Então, para a gente ter essa concepção, a gente precisa, sim, ter aí um conhecimento. Quando eu me formei, o meu primeiro emprego foi numa loja de material de construção. E, para mim, foi uma das melhores coisas. Depois eu acabei entrando no Senac para dar aula, e aí, né, foi o mais forte de docência. Esses projetos que eu vou mostrar agora, como eu falei no comecinho, eu presto serviço para a Unicasa, tá? A Unicasa, ele é um grupo, uma empresa de, basicamente, acabamentos, tá? Acabamentos de obra. Por isso que
eu vou falar um pouquinho para vocês do design de interiores, certo? O Grupo Unicasa, ele é uma das empresas do Grupo Grandene, tá? Aí que faz a Melissa e por aí vai. Eles também têm essa empresa que tem várias marcas, que seria Delano, Favorita, que seria móveis, revestimentos e por aí vai. Esses 2 projetinhos aí, a gente está executando exatamente aí nesse momento, né? Essa obra aqui da direita, eu cheguei a visitar recente, certo? Isso daí é o subsolo de uma residência aqui em São Paulo, tá? Que a gente teve que escavar, né? Colocar aqui esse pilarzinho, não sei se dá para vocês perceberem aqui a coluninha, perto aqui dessa plantinha, tá? Ao fundo, né? A gente vai fazer aí um grafite, uma obra de arte do pessoal mesmo, proprietário da casa. Eles são artistas e aí vão colocar nesse subsolo, tá? Esse aqui, à esquerda, ele já é um quarto, né, de um cliente, um mini cliente, que eu digo, que ele gosta muito de super-herói, mas queria uma coisa que não fosse tão infantil, né? Então a gente tem aí 2 propostas, né, voltadas aí para o design de interiores, certo? O que o design de interiores ele já pede? Pede personalidade, como eu falei, né? No caso aqui da direita, a gente tem um pessoal artista, né? Que já eles são um casal jovem, gostam de coisas diferenciadas. Aqui, no caso à esquerda, já é uma criança entrando na adolescência, então ele já, como ele tinha me falado, ele quer provar que não é mais criança, mas gosta de algumas coisas infantis, o que está super certo, né? Então, a gente tem que entender e interpretar cada um dos clientes e qual é a necessidade de cada um. Nessa proposta, a gente já tem aí um quarto que também é para um jovem, só que, né, já mais voltado para estudos, então ele queria uma coisa mais descontraída ou não, né, porque não podia perder tanto foco por conta dos estudos, né? Então fica um pouco mais sóbrio, umas cores e linhas diferenciadas para também não perder a identidade aí da pessoa. Esse daqui também, sábado agora, ele vai ser aprovado, vai ser finalizado, né? Passou por pouquíssimas alterações. Ele é um prédio de loft que a gente está fazendo, então a gente veio com ele desde a reforma aqui em São Paulo, por conta da pandemia, vários prédios que eram comerciais acabaram virando residenciais, né? Esse é um dos casos. Ele era um prédio basicamente de lojas, né, com pé direito duplo, e a gente fez a reforma para adaptar, para virar aí uma residência, um loft mesmo. Então a gente tem aqui na entrada a área de cozinha, do ladinho aqui tem o banheiro, né? Aí vem a sala, tem uma varanda, a escada que leva para o quarto, tá? Então, tudo isso, né, a gente faz. Aconteceu o primeiro momento que foi de obra, está chegando agora nessa parte de mobiliário e decoração, porque ele vai continuar tendo a funcionalidade de aluguel. Então a gente vai entregar ele 100% pronto para a pessoa entrar só com a mala de roupas e morar, tá? Nesse caso, no sábado, a gente vai já iniciar essa segunda etapa de decoração, definindo o padrão de cor, iluminação e por aí vai. Eu vou deixar aqui os meus contatos, certo? E vou aí escutar um pouquinho de vocês com relação aí às dúvidas que vocês venham a ter, tá? Vou entrar aqui a apresentação para a gente já ir conversando um pouquinho, certo? Porque eu ainda programei para falar um pouquinho dos desafios do curso. Eu sei que muita gente tem dúvida com relação a isso, a curiosidade também para saber. Aí eu estou aberta, tá? Para vocês tirarem as dúvidas. Muito bem. Thaís, está conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Nós temos algumas perguntas de alguns estudantes
E aí a Carol enviou alguns para ti pelo mensagenzinha aí do lado, né? Abri aqui. Isso. Aí você pode Então, ficar à vontade. quantos anos de faculdade. Isso. Bom, o curso de arquitetura eles são 5 anos, tá? Ele é basicamente a mesma carga horária, por isso que eu tive a dúvida com relação à engenharia civil, que no começo para mim foi esse desafio, né, que eu tive, que foi a escolha entre engenharia civil e arquitetura, porque os cursos eram muito próximos. Então, são 5 anos, tá? Com relação ao design de interiores, o design de interiores, ele tem o curso técnico, assim como ele tem o curso superior, tá? O técnico em design de interiores, o tecnólogo, ele são 3 anos, o técnico são 2 anos e meio, e o superior são 4 anos. O superior em design de interiores, que é o curso mesmo de design, eu acho que o mais próximo, eu não me informei ainda, se em Teresina já tem, mas eu sei que o mais próximo, pelo menos assim, até onde ano passado eu estava acompanhando, ele era em Fortaleza. Então, mas assim, arquitetura, falando do comparativo que na época eu fiz, a minha opção por arquitetura foi por conta do conteúdo histórico. Tinha muito assunto de história e eu gostei muito. A história da arte, a arquitetura brasileira, a arquitetura pelo mundo mesmo. Então, para quem gosta de história, quem se considera mais criativo, que quer ter uma liberdade maior, né? Porque não, o curso de engenharia civil eu já achei ele mais técnico, por conta aí da matemática e da física. E querendo ou não, como a arquitetura ela ameniza um pouco, né? Eu acabei escolhendo e não me arrependi, né, da escolha que eu fiz. E a Lorena perguntou, o mercado de trabalho hoje em dia, ele está bom? E daqui a alguns anos? Arquitetura, eu acho e eu gostei muito. Como eu estava falando, é um curso que dá uma certa liberdade por conta eu acho que do conteúdo criativo, da história, as diferentes áreas que a gente tem de opção para trabalhar, certo? Hoje em dia, o mercado de trabalho da arquitetura está realmente muito bom, tá? É como eu falei, quem se forma em arquitetura, a primeira porta que se abre é a da arquitetura de interiores. Isso porque a gente sempre vai encontrar um amigo, um parente, alguma coisa, alguém que está pensando em mudar alguma coisa, que quer, que tem a curiosidade de saber quanto que gastaria. Então, uma tendência hoje é a questão do arquiteto que faz orçamento. Aqui em São Paulo, a gente tem várias empresas que fazem somente orçamento de arquitetura. No Piauí, eu desconheço, né? É um nicho de mercado que é a empresa mais próxima, que eu sei que faz isso, fica também em Fortaleza, né? Fortaleza ela tem um conteúdo de arquitetura bem forte, profissionais que estão aí no mercado há diversos anos. Então, fora que a ligação que tem com o pessoal aqui em São Paulo, eu me senti um pouco mais confortável pela liberdade, por isso que eu acabei vindo mesmo residir aqui. E, querendo ou não, com tudo isso que está acontecendo de pandemia, a proximidade que todo mundo está tendo do computador, desse contato virtual, a arquitetura ela já estava caminhando nesse sentido e só melhorou, né? Eu também não vou mentir, só tivemos ganhos e melhoras. Antes aqui do evento, eu conversei com os professores, né, o Clécio, o Carleandro, e eu estava falando que hoje essa empresa C4P, ela é uma startup, né, onde a gente trabalha somente apartamentos na planta, fazendo orçamentos e levantamentos de diversos tipos de material, né, a baixo custo para o pessoal aí que compra apartamento Minha Casa Minha Vida aqui em São Paulo. Então, é uma empresa que começou aí com um capital baixo e hoje a gente já está com esse capital chegando aí perto dos milhões e é incrível o trabalho que a gente está desenvolvendo,
certo? E são coisas que quebra até alguns paradigmas de dizer, a arquitetura é coisa para gente rica. Não é assim, a gente está trabalhando numa empresa só para o pessoal Minha Casa Minha Vida, né? Professor, antes da senhora prosseguir a pergunta, boa noite. Aqui é o professor Carlos Leandro. Eu até em cima dessas perguntas que os meninos fizeram, eu queria fazer outras perguntas para a senhora, né, a respeito desse tema. Eu observei que na sua fala, você disse que trabalha numa empresa, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, é um tipo de profissão que dá para trabalhar remoto. Sim. Né? Tanto é que eu ia comentar que o pessoal dessa empresa do Rio Grande do Sul, se algum deles passar aqui na minha frente, eu não sei quem é, nunca vi, somente por e-mail, formulário, porque é uma das empresas que a gente faz cotação. E aí eu acabei fazendo parceria com eles, né, só para esse tipo de cotação, né, para esse material vir aqui até São Paulo. Então quer dizer que eu posso morar aqui no meu Piauí, em Bom Jesus, e trabalhar para uma outra empresa de qualquer lugar do país, né? Então é um curso que possibilita esse tipo de coisa. Né? A outra pergunta que eu tenho é o seguinte: eu decidi fazer o curso de arquitetura até para os alunos, entender? Onde é que eu poderia fazer aqui mais perto um curso com uma qualidade de excelência aí? Olha, todos os cursos, né, quando eu falo do curso de arquitetura, em particular, das coisas que vocês têm que olhar, quadro de professores, né, tem que ver se você tem professores qualificados para estar ministrando esse curso. Você tem que ver a questão de material de curso, laboratório de informática, se tem, sim ou não. Se ele é compartilhado, porque, por exemplo, eu dava aula numa instituição e o laboratório de informática que eu ministrava, ele era compartilhado com 4 cursos diferentes. Então, eu tinha que reservar, era muito burocrático e já teve períodos aí que eu passei um mês sem conseguir reserva, sem conseguir dar aula. Então, eu ficava... era muito complicado. Né, dependia de alguns alunos que tinham que levar notebook para a faculdade, era perigoso, porque tinha que levar à noite, enfim, né, eu acho que tem que ver a questão de laboratório, quadro de professores, pegar esse tipo de referência, ver, com relação ao curso de arquitetura, a gente passa algum tempo em prancheta, e toda vez eu falava, alguns alunos, né, chegavam para mim, professora, eu tenho que comprar a prancheta custa quase R$1.000, eu preciso? Toda vez eu falava, não, usa da faculdade, você reserva e usa. Né? Então, o curso que eu fiz na Universidade Federal me incentivou em muitos aspectos, porque a gente tinha salas de pranchetas disponíveis ali o tempo todo. Tá? Não vou dizer 24 horas, porque não dá, mas o tempo todo a gente tinha pelo menos uma sala disponível, né, para a gente acessar. A questão do computador, na minha época, como não era uma realidade tão próxima, era difícil, né? Mas nunca foi impossível. Eu sei que hoje o curso melhorou muito, né? Até com relação às universidades particulares, a gente sempre acompanha pelas notas que é o melhor, né? Mas com relação às universidades particulares, as que tem na capital, elas não deixam a desejar. Eu sei que tem projetos aí da Universidade Federal abrir o curso de arquitetura no sul do Piauí, mas eu não... são histórias que o pessoal chega contando, eu não sei se é verdade, mas se for, né, é uma coisa muito boa. Tá? Obrigado, professor. Pode continuar aí. Nada. Estou perguntando aqui, o design de interiores é a mesma coisa que a arquitetura? São bem próximos, né? Eu não vou mentir, mas não é a mesma coisa, porque eu sempre falo que são escalas de pensamento diferentes, certo? Quando você fala de arquitetura de interiores, você tem que pensar mais no dia a dia. Quando você pensa na arquitetura em si, né, nessa concepção, você tem que pensar
você tem que projetar anos à frente, né? Eu mostrei o projeto de uma casa, eu tenho que pensar se aquela casa ela vai ser funcional durante quantos anos. Quando a gente entra na faculdade, eu ministrei aulas de introdução à arquitetura. E eu sempre falava, estabelece um prazo, o meu prazo sempre foi de 50 anos, né? Que meu pai, ele é engenheiro civil, ele falava para o concreto, na época, as construções mais encontradas eram essas em concreto armado, e ele falava, o concreto ele tem aquela vida útil de 50 anos, né, ali, e sem passar por reforma, você pode deixar lá ele, durante 50 anos ele está ok, né, então a gente tinha que pensar, e eu sempre estabeleci isso para mim, se eu for construir, né, eu vou construir uma obra para ela durar 50 anos, mas, como vocês viram, eu fiz o quarto de uma criança, né, uma criança que estava aí passando para a adolescência, é um tempo curto, e como que vai ser o dia a dia dessa pessoa, né? O que seria curto para ele? Então, tinha que ter ainda uma referência de um certo tempo aí que ele vá durar. Então, eu acho que a relação criativa e o tempo, né, que isso tem que ser aceitável. A gente tem que estar aí muito ligado. Então, assim, quem quer trabalhar com o design de interiores, quando eu comecei a trabalhar com o design de interiores, a minha mãe, às vezes, ela ficava louca comigo, porque ela é da área do direito. O pessoal de direito, assim, pelo que eu via em casa, tinha aqueles livros enormes, e tinha que ficar lendo e tudo mais. Eu, quando eu comecei a trabalhar com design de interiores, eu comprava revista na banca, né? Olhava, passava 10 minutos, pronto, acabou. Porque eu gravava aquelas referências. Por exemplo, hoje, quando alguém pega meu celular que vai olhar as fotos que eu tenho, né, aparece assim, 50 fotos de coisas aleatórias, calçada, parede, porta, janela, tapete, aí depois tem uma selfie perdida, aí volta de novo, prédio, casa, a pessoa que viaja e não tira foto, aparecendo nas coisas, tira foto das coisas, sai pegando nas coisas. Então, eu acho que a arquitetura de interiores, o design de interiores, ele é mais sensível, ele é mais próximo da pessoa, né? A gente tem que entrar em detalhes do dia a dia, mesmo da pessoa, que, no caso da construção, né? Eu peguei um trabalho agora com a MRV, construindo um prédio, né, com 250 unidades habitacionais. Como é que eu vou unificar tudo isso? São famílias diferentes, né? Tem apartamento que vai morar, aí depois tem uma solteira, aí volta de novo, prédio, casa. Vou ficar só naquele apartamento. A pessoa que viaja e o vizinho, ele pode ter uma família com 5 pessoas. Né? Então, são realidades diferentes dentro de um quadro geral. Então, eu acho que, assim, essa diferença do tempo, né, e da proximidade que você tem com a obra, né? Tem aqui uma pergunta que eu pulei, desculpa. Quais são as formas de atuar nessa área? Definitivamente em equipe, por exemplo, em uma empresa. Ou você mesmo pode montar o seu próprio escritório, na sua visão e experiência, com a melhor forma. Bom, quando a pessoa começa a trabalhar com arquitetura, como eu acho que é um mercado que muda muito rápido, né? Todo ano a gente tem diversas feiras de construção, feira de decoração, feira disso, feira daquilo, e todo ano é lançado uma coisa diferente. Quando a pessoa se forma, eu nunca recomendo, monte seu próprio escritório logo de cara, não. Primeiro você tem que fazer o networking, conhecer pessoas, se identificar com a área. Se eu falar de tudo que eu trabalhei quando eu comecei, eu trabalhei numa loja de material de construção, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, conheci várias pessoas, vários construtores, tudo de material de construção, como que eu tenho que olhar um catálogo ou não. Então, até isso é diferente, né? Como que eu vou olhar esse catálogo, né? Se eu guardo ou se eu não guardo, se ele vale a pena ou se ele não vale a pena. E isso foi a melhor coisa que eu fiz, né? Depois eu entrei para dar aula,
trabalhei um tempo com o pessoal de saneamento básico, então, assim, planejamento urbano, porque não é só arquitetura. A arquitetura, como eu disse, dependendo do plano que você olhar, a construção, eu posso construir até uma cidade, né? Brasília foi uma cidade construída, Teresina foi uma cidade planejada, construída. E quem faz isso? É o arquiteto, né? Junta com um grupo de estudos, né? Que a partir daí vai iniciar esse planejamento e a elaboração dessa cidade, mas a gente precisa dessa formação. Então, falando um pouquinho da experiência, quando a pessoa se forma em arquitetura, para não se perder tanto, né? Trabalhar em equipe é a melhor coisa, essa questão da troca, você conhecer pessoas, como a gente trabalha muito com criatividade, eu acho que para melhorar isso, os processos criativos, eu acho que a troca é a melhor coisa. E aí, depois, você partir para um escritório, não quer dizer que você passe aí anos e anos trabalhando em empresa, mas tenha opções, conheça pessoas. Por exemplo, agora, eu vou terminar o doutorado próxima semana, dia 15, né? Trabalho para 2 empresas, tenho aí a minha, que volta e meia, eu ainda pego uma coisinha ou outra, né? Mas o leque é sempre aberto, as coisas que a gente gosta, tá? Tem aqui a média salarial de um arquiteto. Isso eu acho que é uma coisa, né, que eu sempre falo, o salário, ele é sempre muito relativo a tudo que você está trabalhando. Eu tenho um primo que ele formou agora em engenharia mecatrônica, né? E aí ele estava na dúvida, eu vou estudar, eu vou ter emprego, eu não sei se... E eu falei para ele, mas como é que você sabe se não tem emprego se você nunca procurou? Né? Ninguém vai bater na sua porta para oferecer o emprego, seria o ideal, né? Mas não é assim que acontece. Então, essa média salarial, no começo, eu acho que, assim, salário mínimo, né? Você sempre começa a partir daí até o pessoal ganhar confiança, ver que você está interessado. Então, eu acho que tudo isso, né, no começo, o salário, não vou dizer que é o melhor de todos, só se você passar no concurso e tudo mais. Tem muito concurso para arquiteto, tá? Agora realmente deu uma parada, né? Mas tem os concursos para arquitetura, eu tenho vários colegas que hoje são estudantes profissionais para concursos, aí eles têm um foco para entrar nessa área pública, tá? Tem muita coisa na área pública, principalmente voltada para o urbanismo, né? Construção aí de grande escala e alteração de cidades. Porque realmente eu não me identifiquei tanto, tá? Porque eu sou uma pessoa, assim, muito família e precisava muito viajar. Eu vi que a professora, no começo alguém falou de alguma professora que era de Amarante. E eu acho que foi uma das minhas melhores experiências no urbanismo, foi em Amarante, fiquei encantada. Conheci muita coisa, quilombola, nossa, amei. Mas, na época, pela distância com a família, é uma coisa que não me tocou, e eu acabei meio que diminuindo essa questão da escala, né, para a construção mesmo em interiores. Mas os salários, eles são bons, e até por isso que toda vez eu falo, principalmente para os meus alunos, não parem de estudar. Não parem de estudar. Quanto mais informação você tem, mais conteúdo você pode repassar, e tudo isso volta, tá? De alguma forma, ou o cliente, ele investe em você realmente para estar pagando pelo projeto, ou então ele sai recomendando para muita gente. Então, vale muito a pena, tá? Eu, pelo menos assim, não me arrependo, certo? Perguntaram que o Rosana perguntou qual melhor trabalhar para o setor público ou o setor privado. O público, eu acho que ele é mais cultural do piauiense, o setor público. Tanto é que na minha família todos são do setor público e 90% deles falam que eu sou a empreendedora da família. Eu tenho um primo médico e eu, né? E a gente foi mais para esse setor privado. E assim, eu acho que o privado, ele não lhe dá aquela garantia, mas você tem que ter muita organização. Se você não for uma pessoa organizada, eu não recomendo o setor privado,
porque você vai realmente ficar louco com aquilo, tá? Mas se você tendo uma organização, você gostando de superação, de bater meta, eu acho que você gostar desse tipo de emoção, de estar conhecendo pessoas, de estar se mostrando, o setor privado, ele realmente encanta bastante, né? Mas você precisa realmente ter uma organização, ter diversos tipos de conhecimento. Quando eu abri meu escritório, eu tive que entender de contabilidade para poder abrir a empresa, para poder acompanhar o que o contador fazia, porque ele chegava com várias coisas que eu ficava, oi, eu só quero desenhar, mas não era assim, eu tinha que ser também aí essa empresária. O setor público, ele meio que, você trabalha uma única ferramenta, você faz aquilo, entra tal horário, sai tal horário, tá? Mas você tem ali certas liberdades que boa parte do pessoal que eu conheço, dos arquitetos que eu conheço que estão no setor público, eles têm escritório próprio. Então, uma coisa também não limita a outra, tá? Perguntando aqui, desenho desde pequeno seria uma iniciativa para cursar? Para quem desenha desde pequeno, eu acho que a pessoa se apaixona, então, por arquitetura. Porque o valor do projeto, quando ele tem um desenho feito à mão, o pessoal valoriza muito, 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 muito mesmo. Eu tenho uma colega que ela é formada em odontologia, e toda vez que eu vou visitar ela tem a planta que o arquiteto, tipo a planta da casa da mãe dela, que o arquiteto fez à mão, né? Então, toda vez que eu vou lá, eu já tô cansada de ver, mas vou e olho, nossa, que bacana. Mas o pessoal gosta muito, né? Então, para quem desenha, até as áreas, as portas se abrem. Eu tenho uma colega que ela trabalha no Rio de Janeiro, ela é arquiteta e faz desenho mesmo à mão de ambientes para jogo, de videogame, essas coisas, jogo no celular e tudo. Então ela faz o projeto daquilo. Eu acho super interessante. E ela faz tudo à mão. E o pessoal valoriza muito, né? Tá aqui perguntando também qual o valor em média de uma faculdade privada de arquitetura. Isso aí fica variando muito. Eu já vi faculdades aí, a média, né, da mais barata ser R$900 e a mais cara R$2.100. Mas eu sei que hoje as faculdades privadas, elas dão muitos descontos, incentivos e bolsas, meio que ali para amarrar o aluno para ele ficar e não sair, não transferir e por aí vai. Tem muito aluno que eu via que acabou aí meio que virando um mercado. Ele se matricula em uma faculdade, né? Passa 2 meses e aí ele vai na outra pedir transferência com um desconto maior, né? Eu fiquei assim chocada quando eu soube que isso estava acontecendo, mas acontece. Então eu acho que a faculdade privada, como eu disse, você tem que ter muito cuidado na hora de fazer a escolha. Se ela está ali lhe vendo como um aluno querendo uma formação ou se ela está lhe vendo ali como um cifrão, né? Então, tem que dar uma olhada nisso. Não é a questão do valor, quanto que você vai pagar no boleto. É o que você vai receber, né, dessa prestação de serviço. Então, tem que olhar, tem que ver o que está oferecendo, certo? Por que está tendo essa diferença tão grande de 900 para 2.100, né? Que é uma diferença bem grande. Então, tem que olhar, tem que pesquisar, ver se conhece alguém que estuda lá para poder informar. Está perguntando aqui, Juan. Professora, Oi. eu queria colocar uma coisa que a senhora falou, que eu achei muito importante aí, que é essa questão de mudar, o contrato com a faculdade vai para outra. Professora, eu vi uma situação que é bom alertar os meninos, que quando você entra numa faculdade privada, você assina um contrato. Sim. E aí teve alunos que foram inventar de fazer isso, e lá no contrato tinha que pagar uma cláusula lá absurda para ter que sair. Então, se você for fazer isso, que é para um curso mais barato, leia o contrato. E leve você, eu acho que a senhora colocou muito importante, né?
olhe o que ela oferece, não só o valor, porque não adianta, ao final do curso, quem é você, o profissional que você se formou, né? E o mercado vai olhar isso. É muito importante essa sua fala aí. Exatamente, porque quando a pessoa está nesse momento de escolha, né, da faculdade, para onde eu já sei o curso, mas não sei em qual, porque hoje a gente já tem mais opções do curso mesmo em si, tanto para o design de interiores como para o de arquitetura, ou qualquer área, né? Você tem que estar, principalmente com relação aí às faculdades privadas. Então você tem que olhar realmente, né, o que ela está propondo, como que você vai, os profissionais que se formaram lá, se eles ainda estão no mercado, tá? Como eles estão se posicionando nesse mercado, certo? Você tem que também dar essa pesquisada. Aí, Andressa, qual a forma de abordar um cliente? A realização de briefing para planejamento de obra? Bom, a melhor forma, assim, que eu acho, principalmente hoje, né, para abordar um cliente, você tem que estar informado e indo atrás da informação, né? O cliente que está construindo, ele também está pesquisando as coisas que você está pesquisando. Quando eu trabalhei, quando eu me formei, né, como eu tinha dito, era uma das maiores lojas aí de material de construção do Piauí. E eles, por isso que eu falei, não vão trabalhar sozinho no começo. Você tem que conhecer pessoas, para as pessoas lhe indicarem. No comecinho vai muito de indicação, porque o pessoal no começo não confia muito, tá? Então eu acho que assim, quando eu fui trabalhar nessa loja, eu sempre fui muito tímida, hoje não, né? Mas me apresentei para muitos engenheiros, para muitos colegas de profissão, né? Porque às vezes tem muito colega de profissão que está com muito projeto e acaba dispensando um ou outro. Aí, liga lá na Thaís, fala lá com ela. Ela está trabalhando lá na loja de material de construção. Vai lá, conversa com ela, é minha amiga. E aí atende um cliente ou outro durante aquele momento da pessoa escolher o piso. Aí a gente já vai falar, mas para botar o piso da sua casa, seria ideal ter um projeto de paginação de piso. Né? Você não vai comprar um porcelanato e cortar ele, porque isso é mesmo que rasgar uma nota de R$100. Então o cliente ficava, e quem vai fazer isso? Aí, gente, você está olhando para a pessoa que faz isso. Então eu acho que assim, abordar o cliente quando você acaba de se formar mais não adianta, é questão de indicação. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta, né, várias ferramentas aí, uma delas inclusive a gente está usando, que é o YouTube, né? O YouTube ele dá diversas possibilidades de você mostrar o seu trabalho, de você criar ali um portfólio visual, tá? Thaís, mas eu nunca construí nada, eu acabei de me formar, né? Eu mostrei aqui, de tudo que eu mostrei, só tinha uma obra construída, né? O resto foi desenho. Porque o desenho eu faço ali perfeitinho e lindo, tá? Quando eu vou para a casa do cliente, depois dela feita, né? A gente encontra as panelas sujas na pia, enfim, não é um cenário ideal, mas tanto é que hoje tem arquitetos que trabalham, aqui em São Paulo tem uma arquiteta famosíssima, que ela só faz isso, foto e produção. Os arquitetos, amigos dela, contratam ela para ela arrumar a casa do cliente e fotografar, fazer uma foto bonita, não uma foto qualquer, né? Então, existe toda uma possibilidade de trabalho dentro da arquitetura. A gente foi um pouco mais criativo. E a realização de briefing para um planejamento existe, sim. Tem um cronograma enorme, tá? Desde o momento que o cliente entra até o momento que o cliente sai. Então, a gente tem vários programas, tá, que fazem esse acompanhamento. Então, tem alguns que são aqui até mesmo da plataforma Windows, que a gente consegue também utilizar para poder fazer esse acompanhamento. Um arquiteto que não sabe se organizar sofre,
Tanto é que, por exemplo, está muito na moda agora os planners, né? Que o pessoal usa quando a gente entra na faculdade, é a primeira coisa que o professor ensina a gente a fazer. E essa identificação, o briefing com o cliente, também está tudo incluso, né, nesse pacote de estudo, tá? Tem aqui, a Rosana também perguntou. A arquitetura tem alguma ligação com a área da tecnologia? Só tem, tá? A arquitetura tem muita ligação, tanto é que, com relação a essa área de tecnologia, desenvolvimento de produto, a gente tem muita coisa aí sendo trabalhada, tá? Só de programas, né? Acho que o Clécio é o que me acompanhou mais com relação a isso, né? Ele me viu ali dando aula no Senac, no primeiro momento, com o AutoCAD, que é o principal programa para arquitetura e toda a área aí de construção, tá? Tem um programa específico que é o Promove, para essa parte de arquitetura de interiores, e a plataforma BIM, que aí já tem o ArchiCAD, o Revit, que são outros programas que envolvem muito. Então, quem gosta dessa área de tecnologia, informática e por aí vai, também a arquitetura sempre enche os olhos, tá? E outra área que eu tentei, assim, mas o doutorado acabou me levando para outro lado, foi essa parte mesmo de desenvolvimento de produto. A minha tese de doutorado, eu estou trabalhando conforto térmico. Então, Teresina é uma cidade muito quente. Aí, o que é esse meu estudo? A minha orientadora, ela é da Unicamp, né, e ela trabalha, basicamente, ela trabalha na Sadia, né, então ela tem que deixar o frango vivo, né, para ele ser abatido com saúde. Então, ela tem que dar conforto, né, para essa carne ficar aí de alta qualidade. E o conforto, ele vai muito por conta de temperatura, certo? Então, quando eu comecei o doutorado, ela falou, Thaís, a gente está usando um termômetro, que a gente trabalha com ele é portátil, com infravermelho. Eu sei que Teresina nunca fui, mas é uma cidade muito quente. E aí a gente pode fazer uma seleção de materiais usando esse termômetro, essa tecnologia, né? Faz a seleção dos materiais e como eles se comportam durante, aí a gente fez algumas medições durante alguns dias em alguns prédios de hospitais no centro da cidade. E aí a gente pegou todas essas temperaturas e colocou no software de inteligência artificial, que aí ele ia dizer qual era a melhor situação. Eu terminei a tese, depois eu posso até divulgar aí para vocês, que ela vai ser publicada, e é bem interessante. Então, assim, hoje eu já estou trabalhando aí com programas de inteligência artificial, tá? Equipamentos diferenciados para poder aferir temperatura de edifícios, né? E, enfim, quem gosta de tecnologia só tem a ganhar com a arquitetura. A Stephanie perguntou aqui quais os materiais que você pagou, as matérias que você pagou na universidade e qual que você mais gostou. Dentro do curso de arquitetura, a gente tem algumas linhas, né, que a primeira e a principal é a de projeto. Então, o projeto, ele vai desde o primeiro dia que você entra na faculdade até o último minuto que você está na faculdade. Tem essa linha de projeto. A gente tem a linha de tecnologia, tá? Que nessa linha de tecnologia ela começa com um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, para a gente pegar ali um embasamento geral do que seria, e aí depois começa a entrar esse desenvolvimento com auxílio de informática, tá? Fora isso, a gente tem uma área toda voltada para meio ambiente, porque, querendo ou não, a construção civil ela causa um impacto fortíssimo no meio ambiente. Então, a gente tem que... Tudo que a gente faz, a gente tem que estar ali voltado para o meio ambiente, qual o impacto que isso vai gerar, né? Então, a gente tem que pensar na reutilização do material, utilizar um material que esteja mais próximo e por aí vai, né? Então, tem essa linha também que acompanha toda
essa parte do curso, né, que é a de meio ambiente, que já mexe um pouquinho de história, geografia, e a linha de arte. A linha de arte também foi uma das que eu mais gostei, não vou mentir, né? Eu sempre gostei bastante de história, e aí eu acabei me identificando. Então, a gente estuda história da arte pelo mundo, no Brasil, no Piauí. É muito legal. Eu gostei bastante, né, sendo assim mais tendenciosa. Essa parte mesmo, projeto e essa voltou aqui, né? Que a pergunta, né? Se a faculdade ela é muito puxada. Eu não achei puxada porque eu me identifiquei logo de cara com o curso, né? A psicóloga, ela tinha feito uma fala no comecinho sobre a pessoa quando ela faz uma escolha certa para curso, para trabalho, não se torna uma coisa difícil a se fazer. É prazeroso todo dia descobrir uma coisa dentro do curso. Então, para mim, foi assim. Tanto é que nunca saí da faculdade, né? Eu me formei, fiz pós, fiz mestrado, fiz doutorado e continuo, porque para mim uma coisa acaba levando a outra, que leva a outra, e acabei entrando em sala de aula, porque a troca com o aluno, para mim, todo dia tinha uma pergunta diferente, uma visão diferente daquilo que, tipo, eu passei anos ministrando e o aluno chega e aí eu fico, nossa, e a geração de vocês, que ela está muito ligada, muito próxima à informática, à informação mesmo em si, isso acaba. Eu tinha um aluno que ele é argentino, porque ele não morreu, ele é argentino, e eu me divertia muito com ele na aula, porque tudo que eu falava, ele estava ali com o tablet, primeiro traduzindo, e depois me questionando, porque ele meio que não filtrava as coisas que ele encontrava no Google, então ele saía me perguntando se era verdade, se era mentira, o que estava acontecendo, e eu ficava, né, e eu tinha que ser muito rápida então eu já ficava fazendo a aula, botando o assunto no Google para saber o que mais ou menos ia aparecer, né, diante daquela minha fala, para quando ele me perguntasse, então assim, eu me sentia desafiado o tempo todo a estar ali respondendo. Então eu acho assim, a faculdade ela acaba se tornando puxada se você não está se identificando muito, mas quando você se identifica, né, você vai atrás, você acha divertido, e assim, sinto muita falta, saudade da época da faculdade, o convívio com os colegas, nossa, foi uma experiência muito boa. E assim, eu comento muito, tem muito profissional que fala, eu viro noite fazendo projeto. Tanto é que na época a gente não tinha muito assim, esse costume de ficar na internet e todo mundo achar normal, né? Mas até porque minha família é toda da área do direito. Quando eles iam estudar, eles sentavam na mesa e liam um livro, bem sério, daquele bem grandão assim. E quando eu ia estudar, eu ia para frente do computador e passava horas ali desenhando. Aí minha mãe, ela vivia falando, morta de preocupada para as minhas tias. Essa menina, ela tá namorando na internet, ela vai fugir de casa. Não era bem assim, a gente estava desenhando, aprendendo a desenhar no computador, isso requer horas ali, fazendo aquilo. E assim, para mim, isso tudo era prazeroso. Eu sei que para algumas pessoas deve ser um saco, né? Mas eu gostei muito, não considerei puxado. Carol aqui perguntando, precisa ser bom em cálculo? Essa pergunta eu acho assim bem interessante, tá? O cálculo na arquitetura, como que ele aparece,
tá? Com relação ao cálculo na arquitetura, a gente tem, são basicamente 3 disciplinas, tá? Que duas delas são praticamente trigonometria, tá? A trigonometria que vocês olham no ensino médio, fundamental e por aí vai, elas são bem técnicas, tá? Cálculo da área, da circunferência, não sei o quê, não sei, por aí vai, né? Quando a gente pega o cálculo na arquitetura, que era a disciplina que eu ministrava, geometria descritiva. O que é a geometria descritiva? É eu pegar, né, quando eu digo calcule a área do retângulo, né? Eu tenho que visualizar o que aquele retângulo ele pode se transformar. Então eu pego todo aquele cálculo realmente e coloco num plano. O que seria esse plano? Aí eu já falava para os meus alunos, um terreno, né? Porque eu preciso saber a área de parede que eu tenho, sem ter nenhuma parede construída. Então, essa geometria, assim, a dificuldade que eu vejo no cálculo, que era o que eu percebia pelos alunos, que era o que eu senti de dificuldade no cálculo, é justamente você trabalhar com coisas, porque quando a gente está ali no ensino médio, o professor, ele dá ali o desenho do quadrado, o desenho do círculo, né, a figura do cone, e isso, até então, eles são ali aqueles elementos, né, em separado, que a gente vai trabalhar em cima. Mas quando eu pego essa trigonometria lá na arquitetura, eu já tenho que visualizar o que isso vai se tornar. Então, quando eu ministrava a disciplina, a gente começava a partir de um ponto, né? Eu pegava esse ponto e colocava ele no espaço. Então, o que acontecia com esse ponto? Por esse ponto pode passar uma reta, ele pode estar localizado no meio de um quadrado, que mais na frente esse quadrado, numa próxima disciplina, ele já vai virar ali uma área de parede, uma área de rodapé, uma área de teto, e por aí vai. Então, é mais aquela questão de você ter aquela mudança de como você vê as coisas, tá? Para isso, a gente tem o cálculo 1, né? Que aí a gente vai ter aquela matemática básica, né? Que ela, assim como o português, eles são cobrados muito por conta dos concursos, então não adianta, a gente tem que ter o raciocínio lógico, né? Eu acho que qualquer curso que você entre, você vai ter que passar por isso, né? Ou no português, ou na matemática. Todas as faculdades hoje estão pedindo isso, tanto é que todos vocês, quando fazem aí Enem, vestibular, o que seja, tem que fazer uma redação, tem que fazer a prova de matemática e por aí vai. E é como eu disse, a carga horária, comparada com a carga horária da matemática, do cálculo em outros cursos, né, eles são bem grandes. Na de arquitetura não chega a ser tão grande assim. Você pega ali no primeiro período e lá mesmo ele se encerra. Então, um período de sofrimento para você abrir a mente e tudo mais, mas e depois, para quem gosta de construção, para quem gosta de trabalhar a criatividade, vale a pena. Vale a pena. Professora Thaís, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a toda a sua dedicação, tá, ao nosso evento. Foi muito bom. Eu não vi o tempo passar, já estamos com quase 1 hora de palestra. É verdade. Foi muito proveitoso, tá? As perguntas dos estudantes, eu fiquei empolgadaço, porque tiveram muitas perguntas que eu queria fazer, mas os alunos fizeram. Principalmente a Rosana nessa questão do concurso público, né, da empresa privada e de trabalhar como autônomo, que inclusive eu entendi a sua resposta, mas eu fiquei agora na dúvida se eu fosse fazer arquitetura, onde eu ia investir, se como autônomo ou como concursado, porque eu tenho um amigo autônomo e em menos de 2 meses, depois que ele se formou, como ele teve um bom desenvolvimento e muita prática na faculdade, é impressionante o patrimônio que ele construiu.
sabe? Ele criou, ele fez exatamente o que você falou. Ele criou um network, obviamente os professores ajudaram, né? A faculdade tinha uma empresa junto da arquitetura. Ah, meu Deus. Mas enfim, isso foi crucial. Isso foi crucial e ele teve um bom desempenho num curto período de tempo. E hoje em dia é um grande profissional aqui de Teresina. Bom, nesse momento eu vou mais uma vez agradecer a sua presença aqui e convidar o professor Tiago para falar um pouco sobre ele. E em nome de toda a comissão e da direção da escola, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui, professora Thaís. Boa noite e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, gente. Boa noite. E qualquer coisa, né, deixa meu contato, depois eu mando, viu, Cláudio? Ela pede só para eu ter uma apresentação um pouquinho melhor, maior, com uma parte textual. Depois eu passo para vocês, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado, professora. Sinta-se abraçado por mim, tá? No privado eu lhe mando algumas perguntas, mas eu acho que eu vou perguntar aqui para ficar mais descontraído. Pediram para mim lhe perguntar qual é a sua altura. Que malvadeza, né? Pergunte meu peso, não é mentira, tem 1,5 m. 1,5 m, oh meu Deus, é um amor de pessoa. Eu lembro que quando a gente trabalhou junto, você tinha uma tatuagem que eu achava muito massa no braço. Ainda tem. Tatuagem permanente, né, ali? Sim. Legal. Professora Thaís, pois. Pronto, eu acredito que o Carleandro que perguntou se você quiser jogar bomba em alguém, a casa dele fica em Bom Jesus e em Guadalupe. Aí você manda um míssil teleguiado lá, tá bom? Um grande abraço, professora, mais uma vez. E nesse momento eu gostaria de anunciar o nosso próximo palestrante. Professor, deixa eu olhar aqui o currículo do homem. Tiago Duarte Chaves. O Tiago, ele é formado pela Universidade Federal do Piauí, formou-se em 2010, tem MBA em Gestão de Qualidade e Engenharia de Produção, e o Tiago já atua nesse mercado há mais de 7 anos, no tratamento de água e efluentes industriais. Né? Durante a sua graduação foi bolsista em pesquisa nas áreas de produtos naturais e eletroquímica. Nesse momento agora, para fazer a sua fala, eu gostaria de chamar para dar início ao professor Tiago. Professor Tiago, pode ficar à vontade, tá bom? Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento tão bom, que para um jovem que está nessa idade é tão importante você ter um feedback de quem já está na área há muito mais tempo, de como funciona o mercado de trabalho e como que vai ficar aquilo que você tem de escolher. Ou seja, é como se a gente está dando opções a mais para a galera que está aí para entender e seguir, ter uma escolha mais acertada. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, como o professor Clécio já comentou. Eu sou cria da UFP. Eu entrei em 2005. Eu sou formado em bacharelado em Química. Na UFP, a gente tem essa graduação que ela é mais como se fosse equiparada ao Químico Industrial. Acima da minha graduação existe apenas a Engenharia Química. Em relação a atribuições, eu posso trabalhar praticamente em quase todas as áreas, com exceção de assinatura de projetos, mas isso não é algo que me limite. Eu posso trabalhar em conjunto com algum engenheiro civil, sem nenhum problema. Durante a minha graduação, foram 5 anos. Eu sou, como por ter entrado um pouco mais cedo, durante a minha graduação, a gente sofreu uma mudança na grade curricular, que para nós, ela acabou que a gente não teve como aderir.
que hoje, que eu digo para vocês, para quem tem a vontade de fazer o curso de Química hoje você tem uma gama muito maior de disciplinas, de muitas áreas mais divididas, em que hoje os assuntos são bem melhor distribuídos. O que o químico hoje pode fazer? Bom, basicamente ele pode atuar em 3 esferas. Ele pode atuar tanto na esfera industrial, na esfera de pesquisa e na esfera da docência. Como o professor Clécio já bem falou, eu preferi enveredar pelo ramo industrial. Eu, há mais ou menos 7 anos, eu trabalho no setor de tratamento de águas e efluentes industriais, na nossa fábrica de latinhas que a gente tem aqui no estado. Não sei se vocês já ouviram falar, na Crown Embalagens. Eu estou lá já vai fazer 7 anos. Estamos lá todo dia lá fazendo o acompanhamento do tratamento tanto da água como do efluente gerado no processo. E vamos lá, já tem alguma pergunta aí? Vou verificar aqui com o pessoal. Professor, no momento aqui eu não estou visualizando, mas eu tenho. Eu gostaria de... Eu não sabia que aqui tinha essa área industrial específica para fabricação da matéria-prima, né? No caso, você trabalha com toda a parte química de produção da matéria-prima que vai ser utilizada, na verdade, por outras empresas, é isso? Não. Na verdade é o seguinte, hoje o setor, eu trabalho na fábrica de embalagens, por exemplo, na latinha de alumínio. Hoje a latinha de alumínio que todo mundo conhece. Sim. Então hoje, você pode dizer que hoje no estado do Piauí tem uma fábrica responsável única e exclusivamente por fabricar essa lata. Entendi. Nós temos algumas perguntas no chat, se você puder dar uma olhadinha. A pergunta aqui do Juan, qual a grade curricular hoje? Bem, a grade curricular hoje, ela deve estar constituindo mais ou menos da mesma época que eu cursei, mas algumas disciplinas que elas foram reformuladas e foram divididas. Hoje a gente tem tanto a parte de cálculo, principalmente no início do curso, que você tem que pautar bem a sua base de cálculo para você entender, principalmente na parte de engenharia, você entender mais ou menos como é que vai funcionar os cálculos. Por exemplo, a gente tem mecânica dos fluidos, a gente tem fenômenos de transporte, transmissão de calor, essas são disciplinas bem enraizadas no campo da engenharia. Então, hoje, a gente, como no curso de Química da UFP, então, quem está lá vai também passar por esses mesmos cálculos, por essa mesma disciplina, e isso ajuda, quer queira ou quer não, isso ajuda sempre em alguma situação que você tem que se deparar, principalmente para você que seguir tanto a pesquisa como a docência, então para você conseguir repassar o que você aprendeu. Entendi. Nós temos um estudante perguntando, Sandy, como a química interage com a tecnologia atualmente? Qual é a relação da química e a tecnologia hoje? Eu acredito que ela esteja se referindo, inclusive uma pergunta também que eu queria lhe fazer. Nós temos essas duas vertentes, né? A licenciatura em Química e o bacharelado em Química. Isso. No seu caso, você é bacharel, correto? Isso. Ok. Só deixa essa parte bem clara para os estudantes, Tiagão, por favor. Então, pessoal, como o professor Clécio bem explanou, no curso de Química a gente tem essas duas vertentes, a licenciatura em Química e o bacharelado em Química. Basicamente é o seguinte, a licenciatura em Química, você acaba vendo disciplinas que são mais ligadas à educação e à didática, ou seja, você já sai do curso um professor preparado. Já no bacharelado não, você tem as disciplinas mais voltadas para a área industrial, que é para preparar o profissional justamente ou para a área de pesquisa ou para a área industrial. Mas durante o curso você fica até livre, se você quiser, durante o curso, eu entrei como licenciatura, vou
fazendo o curso, estou aqui na metade do meu curso. Não. Eu acho que eu tenho mais ou menos agora acho que eu vou mais me encaminhar para o lado do magistério, para o lado da licenciatura. Então aí a gente já escolhe, tenta mais ou menos seguir pelo caminho, pega nas disciplinas que são mais voltadas para a educação. O contrário também acontece. Por exemplo, se você entrou como bacharel, você pode muito bem, durante o curso, ter desenvolvido a aptidão para poder ser um disseminador de conhecimento. Então, você vai aprender a como fazer um plano de aula, como elaborar uma aula, como explanar de modo correto para os seus alunos. Tudo isso a gente vai vendo ao longo do curso. Eu acho que isso torna o curso um pouco dinâmico. Deixa eu ver aqui. A Thaís aqui, com a nossa palestrante anterior. Na minha época, falavam que o engenheiro de produção era administrador. Você concorda com isso? Hoje, basicamente não. Como hoje a gente tem a engenharia de produção, hoje o engenheiro de produção ele tem uma gama muito mais aberta do que um administrador propriamente dito. Ele pode atuar tanto na indústria, como pode atuar no comércio, pode trabalhar com indicadores de perda. Hoje, o engenheiro de produção, de fato, ele consegue transitar bem por várias áreas, bem confortável, sem que ele consiga concorrer com o profissional de fato da área. Deixa eu ver aqui. Voltando à pergunta da Sandy, como a química se liga à tecnologia? Bem, basicamente, nosso curso ele é como se fosse um desenvolvimento constante de tecnologias, principalmente como a gente vê na parte de nanotecnologia, que você tem aliado vários campos da ciência, como por exemplo química, física, todas ligadas no desenvolvimento de biosensores, biomarcadores. Você tem a construção. Hoje, por exemplo, a gente tem trabalhos na UFP, no campus de Teresina, especificamente voltados hoje para construção e elaboração de biosensores que servem para poder detectar a Covid-19. Hoje a gente já tem alguns colegas que estudaram a graduação comigo, e hoje eles já focaram totalmente sua área de pesquisa hoje, justamente voltado para o grande cenário que hoje a gente está, que é um cenário pandêmico. No desenvolvimento de tecnologias que façam com que o diagnóstico se torne cada vez mais assertivo e acelerado. Tem outra aqui da atuação, mercado e perspectiva. Qual o seu ponto de vista? Isso é uma boa pergunta. Quando eu me formei, como era algo que eu já tinha desde a minha graduação, que eu queria seguir a carreira industrial, então, como se sabe, naquela época as oportunidades aqui eram um pouco mais escassas. Hoje já deu uma melhorada, mas ainda assim, em relação às outras regiões, hoje a gente tem principalmente um polo industrial pouco desenvolvido, mas ainda assim o químico como profissional, ele consegue atuar livremente no mercado, até porque o bacharel em química, ele será basicamente um que a gente chama de profissional liberal, mesmo autônomo. Eu também faço parte disso, eu faço parte também dessa outra área também. Eu também faço consultorias à parte, tanto na área de tratamento de água, tratamento de efluentes, para condomínios, para empresas, para supermercados, todos que precisam fazer alguma adequação ou ou algo do tipo, a gente vai lá e presta consultoria. O químico também pode fazer o seguinte, pode atuar como perito, tanto como perito prestando concurso, a ser perito oficial, que é o perito que ele está sob a batuta do Estado, que é um perito que elabora laudos
E a gente também tem o chamado perito ad hoc, como, por exemplo, numa cidade que aconteceu algum sinistro, por exemplo, algum desastre ambiental, algo do tipo. A comarca, o juiz da comarca pode delegar alguém com conhecimento na área para poder fazer perícia, sem ele estar sem mesmo ele prestado concurso. Então, além dessas 3 esferas que eu falei, ainda tem mais essa, que é como você atuar como perícia, com a parte de perícias. Camilo, você escolheu qual área? Bem, é uma pergunta que é até meio complicada, porque quando eu me formei, eu meio que me formei só que eu tinha só um objetivo. Eu tinha que só querer seguir carreira industrial, mas basicamente eu não sabia onde eu iria atuar, com o que eu iria atuar. Hoje não, hoje já com uma maturidade maior, hoje que eu posso dizer para você, hoje que o mercado hoje onde eu atuo, que é no tratamento de água e tratamento de efluentes, hoje é o mercado que eu quero continuar atuando, quero continuar me especializando cada vez mais nesse tipo de segmento, me aperfeiçoando, dando consultorias, e quem sabe futuramente eu vou estar abrindo a minha empresa justamente para prestar consultorias e ser realmente o que eu planejei ser, que é ser um profissional liberal. Professor Tiago, eu estou te chamando de professor porque a gente está num ciclo tão grande, mas... Não, tudo bem. Eu sinto assim... Não, jamais, Thiagão, isso é uma honra. Eu tenho algumas dúvidas, né? Eu acredito que você vai receber uma enxurrada de perguntas aí, como já está recebendo, mas em particular... agora começou. Em particular, na sua fala, você falou sobre algo que me chamou muita atenção, porque às vezes o estudante ele não sabe no que exatamente o bacharel em Química vai atuar, para que área ele vai estar preparado, né? E eu, como já até observaram lá, eu não sou licenciado em informática, eu sou bacharel em informática, mas leciono há 15 anos, né? E aí, como bacharel, né, nós dois sabemos que as áreas de atuação tem um leque muito grande. Isso, e aí eu gostaria de chamar a atenção para um ponto na sua fala que você falou sobre perícia, né? E eu lembrei, no momento em que você falou da perícia, que um amigo meu, ele é investigador criminal da Polícia Civil, e o que mais pesa no trabalho diário dele é exatamente a química, né? Isso. Porque ele precisa identificar várias coisas no estudo pericial que envolve química pura e aplicada. Aí eu gostaria que você abordasse um pouco mais essa questão do profissional ser bacharel em química e abordar essa questão das áreas de atuação, entendeu? Boa, Clécio. Então, como eu venho falando, o bacharel em química, ele vai atuar... Não que ele... basicamente mesmo no seu caso. Não é que ele não vá poder lecionar. O que acontece é que a universidade, ele te forma para você atuar em determinadas áreas, como, por exemplo, pesquisa. Você aprende ferramentas, você tem acesso a ferramentas que permitem que você tenha um conhecimento que você possa trabalhar com desenvolvimento, seja de produtos, seja de processos, seja de qualquer finalidade a qual você será inserido. Pode também trabalhar na área industrial, seja como processos, qualidade, ou como você garantidor de qualidade, análise de processos. Isso tudo, hoje, a universidade hoje, ela prepara o bacharel para atuar dessa maneira. A esfera do magistério, ela é só como se fosse um complemento. Ela é como se ela te abrisse mais um leque, além do leque que você já ganha juntamente com o curso. Entendi, professor. Vamos voltar aí à pergunta dos estudantes, que são várias aí, são muitos. Juan, mas o bacharel pode dar aula sim, Juan?
O que acontece? Hoje, acho que talvez o Clécio possa me até tirar essa dúvida melhor. Como não estou inserido principalmente na docência, hoje eu acho que para prestar concurso hoje para Universidade Federal, Instituto Federal, hoje, já no edital, acho que já exigem que você tenha a licenciatura. Não sei se o bacharel em si, para institutos de ensino superior, haja essa exigência. Não sei se isso está correto, mas por exemplo, escolas privadas, ensino privado, tirando também as faculdades privadas, eu acho que o ensino básico privado para bacharel está tranquilo. Na sua opinião, quais são as melhores áreas da química? Eu, particularmente, eu tenho uma tendência muito, muito boa de gostar, principalmente da química inorgânica e da química orgânica. Eu sou fascinado por ver estruturas orgânicas, entender como é que funciona o mecanismo de reação, todo o mecanismo que envolve na reação. Isso tudo é algo que me deixa meio eufórico, me deixa meio fascinado. Eu sempre quero aprender. É algo que me instiga a chegar mais longe. Não ficar só naquele, mas por que acontece isso? Mas por que isso deriva disso? É algo que me deixa bem à vontade, que me deixa bem satisfeito para eu ir procurar. Para eu sempre ter mais, para eu saber como e o porquê daquilo que acontece. E o Juan, por que você escolheu cursar Química? No meu ensino médio, eu já tinha uma grande afinidade já com Química, então meio que me pareceu natural eu seguir essa carreira. Vou ser sincero que durante meu ensino médio eu ainda cogitei a ideia de cursar farmácia, mas não foi muito para frente não. Eu sempre tive na dúvida entre farmácia e química e acabei escolhendo química mesmo. E particularmente assim, chega um determinado momento que a gente tá lá, a gente fica meio para baixo, mas hoje, se você me perguntar assim, Thiago, você se arrepende da escolha que você fez? Eu digo, nunca, jamais. Hoje hoje eu tenho orgulho do curso que eu fiz, hoje eu tenho orgulho do profissional que eu sou hoje. A Camille, não, tem a Luana aqui na frente, desculpa, Luana. Futuramente, como estará o mercado de trabalho do bacharel em Química? Então, Ana, como eu falei para você, hoje, com essa maior integração entre as áreas, então eu acho que isso vai ser uma boa para abrir mais frentes de oportunidade justamente para quem trabalha com Química. Seja como bacharel ou seja como engenheiro, o futuro dirá, mas hoje eu já acho que o mercado de trabalho hoje, ele já é bem melhor do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, como eu falei antes, ele era bem estrito, principalmente para quem tem essa coragem como eu de dizer, não, eu não tenho intenção de prestar concurso, eu não tenho intenção de ingressar em instituição de ensino superior, a minha única vontade é de quê? Trabalhar em indústria, entender como é que funciona o processo e trabalhar de um jeito para poder otimizar ele da melhor forma possível. Hoje é isso que me motiva a continuar na minha área. Agora vem a pergunta da Camila. O que um químico deve saber? Bom, o químico deve saber primeiramente química, né? A gente tem muitas... a grade curricular, você vai ver muitas das grandes áreas sendo bem dissecadas. Por exemplo, você vai ver as disciplinas de fisicoquímica, você vai ver várias disciplinas de fisicoquímica ao longo do curso. Não só apenas uma matéria de fisicoquímica. E cada vez mais ela vai aprofundando o grau, a dificuldade, ela vai aprofundando o conhecimento.
assim como a química orgânica, química inorgânica, a gente tem todo esse aprofundamento. Outra coisa que o químico também deve saber também é cálculo. A gente vê muito cálculo, principalmente para quem trabalha com a projeto, precisa saber muito de cálculo integral, cálculo diferencial. É uma boa. É algo que a gente tem que estar sempre bem, com uma matemática bem afiada. Deixa eu ver aqui mais uma. Como é o mercado de trabalho hoje em dia? Eu creio que já devo ter respondido mais ou menos a sua pergunta. Agora a próxima, qual a perspectiva daqui a 10 anos? Então, acredito muito que daqui a 10 anos, principalmente a área de pesquisa e desenvolvimento, como eu tenho gostado bem de citar aqui, acredito muito que essa área que vai ser bem mais desenvolvida do que as outras. Porque a demanda, principalmente a demanda industrial, por desenvolvimento de novos produtos, novos processos, aprimoramento dos produtos que já existem, então a demanda para profissionais capacitados e principalmente específicos, ela vai aumentar bastante daqui a alguns anos. Temos essa aqui. Onde o químico industrial pode trabalhar? Bem, a gente pode trabalhar em indústrias, como o próprio nome já diz, o químico é a modalidade da química que é basicamente voltada para a área industrial. Como você pode trabalhar na área de um processo produtivo, você pode gerenciar um processo produtivo, analisar um processo produtivo, você pode garantir a qualidade desse processo produtivo, melhorar esse processo produtivo. Tudo relacionado à qualidade, processo e melhoria, o químico está inserido. Seja de uma forma, seja com a química bruta, podemos assim dizer, ou seja com o conhecimento que ele aprendeu durante o curso, principalmente de cálculo. Rosana, agora vem a pergunta interessante. Qual a média salarial para essa área da química? Bem, hoje a gente depende muito do quão específico o químico esteja. Por exemplo, hoje está girando por volta de inicial, numa indústria mais ou menos de médio e grande porte, tá girando para iniciar uma faixa de R$2.500, R$3.000, mas aquelas pessoas que já têm mais um tempo de carreira, que tem mais qualificação, hoje consegue tirar seus 9, 10, 15 mil tranquilamente. Isso sem citar a área da docência, que hoje os professores principalmente os professores que eu conheço, que estão nas universidades hoje, o salário deles é bem confortável, mas também condiz com todo o esforço que eles tiveram ao longo do seu período de estudo. A maioria deles hoje é mestre ou doutor, então é aquele salário que condiz com o conhecimento que ele adquiriu. Então, mas para a indústria, nessa parte de 3.000, 4.000, é uma faixa bem comum. Tiago, para encerrar aqui a bateria de perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que também me chamou a atenção, que foi a pergunta do Juan. O Juan fez várias perguntas aí para ti, ele acabou de fazer uma aqui no YouTube, que eu também tenho interesse em saber, né? Ele colocou assim: qual a relação da química com o agronegócio? Você acha que a química, juntamente com a agricultura, pode ser um dos pilares no combate contra a fome no mundo? Porque tem muita química no agronegócio, tanto em fertilizantes, herbicidas, aí faz um apanhado geral. Sim. Todo agrotóxico, fertilizante hoje, ele é basicamente uma composição química. Então, a gente como químico,
E a gente tem, talvez, eu diria, não sei se estaria sendo muito correto em falar, mas acho que a gente teria a obrigação moral, enquanto detentor de conhecimento, a gente ser responsável por tornar esses produtos mais sustentáveis, mais biodegradáveis, que não agridam tanto a natureza como hoje ele agride ainda. Então, fica o convite aí por Juan, se tiver interesse. Eu espero estar conversando contigo daqui a alguns anos, sabendo que você deva estar aí melhorando algum agrotóxico, ou então formulando algo biodegradável, para que nosso meio ambiente daqui a alguns anos sofra menos impacto do ser humano. Então, mas a relação em si, ela é muito estrita, como em relação ao agronegócio. Você tem tanto projetos para redução de consumo, otimização de consumo, seja de água da irrigação, seja de produtos químicos utilizados durante o processo de desintoxicação das lavouras. Tudo isso a gente tem como estar atuando de alguma forma. Então a relação ela é bem marcante, ela é bem forte. Tiago, então, em nome da direção do Colégio Técnico de Bom Jesus, da Universidade Federal do Piauí, em nome da comissão organizadora do evento Webinário das Profissões, eu gostaria muito de lhe agradecer pela sua participação aqui, por ter tirado as dúvidas dos estudantes. Muito obrigado pela sua contribuição. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para convidar você para os próximos eventos que a gente vai realizar, né? E para as palestras, pode contar comigo. Para as palestras de amanhã, né? Só lembrando que amanhã nós teremos o profissional na área de enfermagem, Laio Richardson, um profissional na área de farmácia, que você inclusive falou na sua fala, né? Que citou na sua fala que a química atua também, né, nessa parte. Sim. Inclusive nós temos o bioquímico, né? Isso. Que atua também. E nutrição com a Camila Guedes, gastronomia, Zaira Vale, e odontologia, Débora Lima. Essas são as palestras de amanhã. Mais uma vez, em nome da comissão, da coordenação do Colégio Técnico de Bom Jesus, agradecer, professor, parabenizar pela sua fala. Uma boa notícia, tanto para o senhor quanto para os estudantes que estão nos assistindo e nos acompanhando pelo YouTube. O projeto ele foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa, então isso garante que nós vamos ter certificado de participação e de palestrante. Muito bom, graças a Deus deu tudo certo. E convidar os estudantes também para estarem presentes com essa mesma empolgação, essa mesma bateria de perguntas para os profissionais que estarão aqui conosco amanhã a partir das 19 horas. Assim sendo, eu encerro o evento de hoje. E nós estaremos aqui durante toda essa semana, tá? Para dar sequência ao webinário das profissões. Professor Tiago, mais uma vez, boa noite. Pessoal que nos acompanha pelo YouTube, boa noite. E até amanhã, às 19 horas em ponto.